Olá a todos! E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a função matemática que é o terror do estudante do ensino médio, o logaritmo. No vídeo de hoje nós teremos uma abordagem um pouco diferente daquela vista no ensino tradicional, buscando primeiramente entender a história do logaritmo, para assim verificarmos a ideia que motiva a sua existência, para finalmente começarmos a entender como ele funciona matematicamente. Com isso em mente, vamos ao protagonista da nossa história, John Napier. Napier era conhecido por ser um homem de diversos interesses. Na religião, ele era um fervorante protestante, acusando o Papa de ser um anticristo e implorando para que o rei Jaime I expurgasse todos os papistas e ateus da sua corte. Na agronomia, sendo um grande dono de terras, ele buscou e pesquisou fertilizantes diversos, querendo melhorar suas colheitas. E no militarismo, temendo a invasão espanhola, ele desenvolveu e criou ideias de armas poderosas, que felizmente nunca saíram do papel. Napier também era conhecido por ser do tipo brigão. Uma história em particular conta que ele estava enfurecido pelos pombos do seu vizinho repetidamente invadirem seu terreno e comerem seus grãos. Após um grande período de desavenças, ele ameaçou seu vizinho, exigindo que ele desse um jeito nas aves, senão ele sofreria as consequências. O vizinho, obviamente, ignorou Napier, achando que o matemático estava blefando. Isso, obviamente, deixou Napier enfurecido. E no dia seguinte, o vizinho encontrou seus pombos semi-mortos e desacordados no terreno de Napier. O matemático havia simplesmente misturado uma forte bebida alcoólica nos grãos que os pombos comeriam. Assim, se o vizinho não tivesse prendido eles comeriam os grãos e entrariam em um coma alcoólico. Agora que conhecemos nosso caricato protagonista, nós podemos voltar nossa atenção para a ideia que o motivou. Sendo um matemático, Napier conhecia identidades trigonométricas. Uma particularmente interessante é esta que estou mostrando para vocês agora. Esta fórmula é interessante pois ela transforma a multiplicação de um seno e de um cosseno na soma de dois senos. E isso é importante por um simples motivo. A ideia é que somar e subtrair é muito mais fácil do que multiplicar e dividir. Digamos que você queira, por algum motivo, resolver o problema e achar o valor exato de seno de 24 graus vezes o cosseno de 6 graus. E a brincadeira é que você não tem acesso a uma calculadora, já que esses computadores só surgiriam apenas 300 anos depois de sua morte. Bem, felizmente, se você tivesse acesso a uma universidade ou fosse muito rico, você poderia ter um livro matemático que tabela todos esses valores para você. Então, verificando o livro, você pode achar o valor de seno e o valor de cosseno e fazer uma multiplicação. Mas você estaria multiplicando valores decimais gigantes. E isso seria muito trabalhoso de resolver na mão. Mas, lembrando da identidade trigonométrica, você pode transformar essa multiplicação em uma soma. Depois você pode verificar o valor de seno de 18 graus e seno de 30 graus no seu próprio livro. E por fim, você pode calcular agora uma nova soma com apenas uma divisão por 2, o que é muito mais simples de se fazer na mão. E com isso, nós utilizamos a soma para encontrar o valor do nosso produto, de forma muito menos trabalhosa. Inspirado por este fato, Napier nota que multiplicar números muito grandes e muito pequenos é muito trabalhoso, mas a soma e a subtração para números muito pequenos e muito grandes continua sendo relativamente fácil e menos propensa a erros. Então, será que existe alguma operação capaz de transformar multiplicação em somas e divisões em subtrações? Agora que a ideia está fixa na nossa cabeça, nós poderemos fazer uma revisão de um fato matemático, que envolve expoentes. Se eu pedir para você multiplicar 16 por 512, isso será, de novo, um pouquinho trabalhoso, já que esses números são bem grandes. Mas, se você lembrar que 16 é apenas 2 elevado a 4, ou seja, 2 multiplicado por si mesmo 4 vezes, e que 512 é 2 elevado a 9,
ou seja, 2 multiplicado por si mesmo 9 vezes, nós conseguimos que essa expressão é a mesma que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 9. E essa expressão, no total, é apenas 2 multiplicado por si mesmo 13 vezes. Ou seja, 16 vezes 512 é igual a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 9, que é igual a 2 elevado a 4 mais 9, que é apenas 2 elevado a 13. Ou seja, quando nós fazemos essa multiplicação de 2, nós podemos obter 8.192. Mas note que no meio do processo, nós conseguimos aquilo que Napier estava procurando, que é a ideia de transformar uma multiplicação em uma soma. Agora, digamos que você quer resolver uma divisão um pouco mais complicada, como 672 dividido por 125. Napier falaria para você: perceba que nós poderíamos expressar como isso uma divisão de potências, como 672 dividido por 125, como 2 elevado a A dividido por 2 elevado a B. 2 elevado a 9 é 512, e 2 elevado a 10 é 1024. Ou seja, o número A tem que estar em algum lugar entre 10 e 9. É a mesma coisa para B, já que 2 elevado a 7 é 128 e 2 elevado a 6 é 64. Então B tem que estar em algum lugar entre 6 e 7. Assim, o resultado da nossa operação vai ser apenas 2 elevado a A menos B. O problema realmente se torna: como nós encontraríamos o valor de A e de B? Bom, você pode achar isso facilmente na nova função matemática de Napier, o logaritmo. E não se preocupe em calcular na mão, pois em seu grande e magnífico livro, que levou 20 anos para escrever, Napier deixou todos os valores tabelados prontos para ser usados, tornando o logaritmo uma ferramenta de fácil uso para a simplificação de contas. A sua nova função é uma função bem parecida com a função exponencial, já que elas estão intimamente relacionadas pela propriedade de multiplicação e somas. Se um número y for tirado do logaritmo na base b tiver um resultado de x, tudo o que isso está nos dizendo é que o número b elevado a x tem que ser igual a y. Outra coisa que vale notar é que a base padrão de Napier é a base 10, já que ela mede ordens de magnitudes, com 10 elevado a 1 sendo 10, 10 elevado a 2 sendo 100, 10 elevado a 3 sendo 1000 e assim por diante. E isso não é esquisito, já que, como por exemplo na raiz quadrada, o 2 fica implícito e nós utilizamos ainda assim sem nenhum problema. Agora, com esses dois fatos em mãos, nós podemos ver algumas consequências do logaritmo. Como, por exemplo, que o logaritmo da multiplicação de dois números vira uma soma, o logaritmo da divisão de dois números vira uma subtração, e o logaritmo de um expoente vira uma multiplicação. Todas propriedades que simplificam as contas e são análogos das propriedades de expoentes. Agora nós podemos tentar resolver o nosso exemplo. Nós podemos aplicar a função logarítmica dos dois lados da equação. E note que, como nós estamos fazendo o logaritmo de uma divisão, isso vira uma subtração. E agora nós podemos ir no livro de Napier para descobrir os valores do logaritmo de 672 e de 125. Lembrando que o logaritmo agora está na base 10. Nós podemos aplicar a subtração e descobrimos que o log de x tem que ser 0,73046. E por fim, nós iremos para uma outra tabela de antilogaritmos, encontrando que o logaritmo de 5,376 é o valor do nosso logaritmo. Ou seja, x tem que ser igual a 5,736, que é a resposta para o nosso problema. Apesar de ter sido uma ferramenta matemática tão rapidamente adotada pela comunidade científica, graças à sua capacidade de acelerar imensamente a capacidade de uma pessoa de fazer contas, ele acabou se tornando uma função um pouco velha, já que
A invenção dos computadores e de calculadoras levou a multiplicação e divisão a ser coisas triviais e sem risco de erro. Mas este é o destino do logaritmo? Ser uma função velha, sem uso alguma? Na realidade, não. O logaritmo ainda assim tem diversas aplicações modernas, como na medição de escalas específicas, como a escala Richter, que mede a força de terremotos, a escala sonora, em decibéis, e a escala de pH, que mede a acidez de substâncias químicas. Onde, quanto uma coisa é um nível mais ácida, ela na realidade é 10 vezes mais ácida. E ela também é utilizada no cálculo, como por exemplo, na integral da função 1 dividido por x, na qual nós vamos conseguir um logaritmo muito especial que está na base e, que é outro número muito especial. Essa função acaba sendo tão especial no uso da matemática avançada que o logaritmo na base e acaba ganhando seu próprio nome, como o logaritmo natural. No fim, Napier acabou ganhando seu lugar na história como um matemático, apesar de todos os seus outros interesses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço desculpas pela falta de vídeos. A universidade está sendo complicada e houve certas complicações, mas tentarei manter o canal ativo. Agradeço pela sua paciência e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!